brasilienses. O nosso país teve uma história de escravagismo que se perpetuou e chegou até os nossos dias. Nós tivemos em 1822 uma independência proclamada em que nós nos libertamos de um e ficamos dependentes de dois. Libertamos administrativamente de Portugal, permanecemos ligados independente de Portugal no comércio e na sua formulação e ficamos ainda dependentes da Inglaterra, que já havia dominado totalmente o reino português. Então libertamos-se de um e ficamos dependentes de dois. Passou-se mais algum tempo, nós tivemos a pressão para a libertação dos escravos. Na libertação dos escravos, essa formulação não foi uma consciência nacional que se formou para libertá-los, foi uma exigência externa. E na hora que nós libertamos os negros, escravizamos negros, brancos, amarelos, pardos, mamelucos, toda a sorte de pessoas que estavam desprovidas de recursos e de bens. Então, nesse período, nós passamos a instituir oficialmente no país uma população livre, mais escravos. A escravidão, ela passou a ser uma estrutura social dentro do país e essa estrutura de pensamento escravagista de uma cultura colonial portuguesa que desprezava o trabalho era indigno para os portugueses. Os portugueses, a honradez de um nobre português era não sujar as mãos com o trabalho, que trabalho era coisa de escravo. Essa formulação permaneceu dentro da nossa sociedade e perdura ainda muitas dessas formas de pensar até hoje. Em 1888, a libertação dos escravos. Não houve abolição, houve sim uma escravidão ampla. Mais à frente, nós tivemos a proclamação da República, que nada mais foi do que uma oligarquia insatisfeita com o regime monárquico estabeleceu uma outra forma em que eles pudessem participar um pouco mais das riquezas do país. O povo excluído não sabia nem o que estava acontecendo, ele nunca foi chamado a participar. E dentro desse processo em que essa elite brasileira se formada através do pensamento colonial português, trouxe esse país dominado e servindo aos interesses sempre internacionais, a nossa formulação interna, meios de produção, a produção agrícola sempre dependendo e o que mandava o mercado externo, as nossas produções internas também sempre pautada por um mercado externo, nós nos mantivemos no colonialismo e esse colonialismo foi mais longe. Ele passou a ser um colonialismo epistêmico, de pensamento. Nós passamos a pensar de forma colonizada. Essa é a pior parte. É a parte em que a colônia entrou na formulação dos próprios princípios que estruturam o país. Então, a pobreza, ela é aceita, ela é colocada como uma forma natural de termos um cidadão brasileiro, termos um cidadão sob julgo e empobrecido, excluído. Nós temos na nossa sociedade atual a classe opressora e a classe oprimida. Nós temos os excluídos e temos também os esquecidos que ninguém nem dá conta. Nós temos uma classe dominante, oligárquica e pequena que mantém um povo à margem do conhecimento, com alguma possibilidade de realizar a sua vida com certa mordomia. Essa realização dessa pequena quantidade de pessoas dentro da sociedade que se julgam livres, mas nada mais são
do que os dominados pela classe oligárquica dominante. Esses dominados que frequentam shopping, têm o consumismo, não conseguem entender o quanto são escravos e quanto emprestam o seu poder à tirania, que subjuga e empobrece e faz com que o nosso povo mais pobre não consiga sair da miséria e da exclusão e da violência diária. Nós temos uma classe de excluído que sonha ser oprimido, porque pelo menos como oprimido ele faz parte do sistema. Como excluído ele fica à margem, que são esses daí, subemprego que a gente vê tanto. E os esquecidos, aqueles que estão nos rincões, na pobreza, quase analfabetos. Esse, então, o Estado brasileiro nem dá conta da sua existência. Nós precisamos reformular os princípios para chegarmos a atingir essas pessoas, resgatá-las e dar a elas um mínimo de cidadania. Essa cidadania libertadora. E a cidadania libertadora só vai ser possível ser feita através de uma nova formulação de poder, onde o poder não passa a ser mais ditado de cima para baixo, passa a ser um poder obediêncial. O poder político, ele é um poder outorgado pelo cidadão, que é o poder legítimo, é aquele poder que está na primeira frase da Constituição. O poder emana do povo. Esse poder, ele tem que permanecer com o povo e não ser subtraído, como foi na sequência da frase. O poder emana do povo e em nome dele será exercido. Ninguém tem que exercer o poder em nome do povo. O povo tem que exercer o seu poder constituinte originário o tempo todo na formulação política. Não pode abrir mão desse poder. Quando ele outorgar a alguém um poder, é um poder para fazer algo que já foi predefinido por esse mesmo cidadão. Então, eu coloco aqui à disposição de participar desse movimento em prol da Constituinte e um resgate do povo brasileiro, e farei também a minha contribuição simbólica e farei muito mais no futuro para mostrar também que essa é a forma de nós trabalharmos. Nós precisamos ajudar um pouquinho de cada brasileiro, livre das formulações, livre dos controles dos partidos, porque foi muito fácil na Constituição brasileira acenar com liberdades e tolhê-las depois nas formulações, nas regras e nas normas infraconstitucionais. Isso é o que sempre foi feito e é isso que não devemos mais permitir, que a Constituição seja livre, soberana e represente a vontade da nação, e que essa vontade da nação esteja bem clara, bem expressa, sem as armadilhas semânticas incrustadas na Constituição, que da singeleza muitas vezes a gente não percebe aonde aquilo leva e como mantém o povo na escravidão. Muito obrigado.